Como uma obra pode ser tão, ao mesmo tempo, nostálgica para alguns e enjoativa para outras. Sim, hoje iremos falar de Naruto. Naruto, no caso, Naruto Shitaji, que é a obra que inicialmente conta a história, para quem ainda não conhece, do personagem, por o próprio nome diz, o Naruto. Que ele inicialmente era um garoto excluído por toda a sua aldeia de ninjas e tudo mais, e que o sonho da vida dele é se tornar o chefe daquela aldeia, que o nome do chefe é o Hokage. Tanto que inicialmente todo mundo ridiculariza ele e tudo mais, por ele ter esse desejo de ser o Hokage, sendo que, agora falando um pouco de spoiler, é que o pai dele, todo mundo que é mais velho na aldeia sabe que o pai dele foi um Hokage. Então o Naruto, no futuro, quando crescer, ser um Hokage, é meio que óbvio. É quase como se fosse um sistema de nepotismo. Claro, o povo daquela aldeia lá ficou literalmente... A coisa que eu acho sem nexo do início do Naruto, que esse vídeo vai ser mais focado no Naruto Shitaji, é o povo daquela aldeia esnobar ele. Sendo que ele tem uma raposa que, se for libertada, todo mundo vai estar no saco. E ele tá evitando que essa raposa se liberte e ocasione a tragédia com várias pessoas. Então ele tá fazendo bem, esse garoto, por estar prendendo esse monstro preso. Além de que o pai dele foi um dos maiores Hokage, que salvou a aldeia de quase ser totalmente destruída pela Kurama, que é o Minato. E nisso eu vejo que aquele povo lá é meio doido. Mas o que o faz o anime ser muito bom de Naruto, inicialmente, é os diálogos, os memes que tem aqui ou ali, o Kakashi ser zoeiro, as lutas. Não só o fato do Naruto ser um pouco obcecado demais pelo Sasuke é meio chato. Literalmente. É meio chato e tudo mais, mas ele é aquele tipo de personagem emo. Ele é o emo da série. Só que o diferencial é que os dois ficam nessa rixa e tudo mais, inicialmente querendo querendo ser superior ao outro, sendo que basicamente, o Naruto ainda é mais, apesar de ter a Kurama e não saber controlar, ele, em questões de inicialmente, ele não é tão forte. O Sasuke continua tendo muita mais vantagem, pois já no início o Sasuke já tem o Jutsu de fogo, além do treinamento básico de um ninja e tudo mais. Ele tem um pouco mais de noção de como se comportar em um campo de batalha. Não é perfeito, mas já é um começo. Já o Naruto não, o Naruto tô nem aí. E o máximo que ele tem no início é o Multiclone das Sombras, que é o único jutsu, junto com o jutsu sexy, que é a transformação no modo sexy. Tirando esses dois jutsus, inicialmente na obra ele é bem limitado no ataque. O máximo que ele adquire na série do anime clássico é apenas o Rasengan básico. Mais pra frente ele começa a controlar e tudo mais, e fazer as 1 milhão de formas do Rasengan. Ele basicamente se tirou o doutorado em Rasengan na série toda. E como podemos esperar de um clássico shonen, o protagonista conseguiu se tornar o seu objetivo, que é um Hokage. Claro, o engraçado é que não foi no anime de Naruto, foi num filme extra que mostra esse momento e tudo mais, e é consolidado na série do filho dele, que é o Boruto, que sinceramente eu não vou assistir aquela bagaça. Vi a premissa e tudo mais um pouco e não gostei muito. Sinceramente, achei bom o jeito que finalizou a série. Apesar de que o que o torna o Naruto meio chato são os filler. E como eu assisti inicialmente Naruto na televisão, era paia quando tava tendo uma luta e tudo mais, e começava alguns filler. Claro, naquela época a gente não sabia que era filler,
Mas algumas histórias era mesmo do Hatake. Alguns fillers eram mais chatinhos. Outros eram ok. E outros eram inúteis. Sinceramente inúteis. Claro, não supera o lendário e chato do... e engraçado também. O filler de Dragon Ball da Bulma lá no planeta do Piccolo, planeta dos descendentes do Piccolo, que é a Namekusei, em que ela basicamente fez o... Ela tava fugindo tudo mais dos vilões do Raditz e aparece o caranguejo gigante. Esse filler ainda assim é mais inútil do que os de Naruto. Voltando para Naruto, Naruto em si, ele é legal e tudo mais, as lutas, as batalhas aqui ou ali, as batalhas épicas. A primeira vez que o Naruto dá o seu modo Pastor Naruto, depois quando ele começa a fazer isso várias vezes fica meio chato, mas ele só, o engraçado ele só faz para personagens chaves na história. Não é qualquer vilãozinho, Zé Ruela, que ele entra no modo discurso no jutsu. Pois, se eu não posso derrotar ele na porrada, por que não eu entrar no modo discurso? Talvez, se eu conseguir na lábia convencer ele comece a lutar do meu lado. Foi difícil, mas ele conseguiu fazer com que o Gaara, inicialmente vilão emo, se voltasse pro lado literalmente do Naruto e tudo mais, e fizesse até as parcerias com a aldeia da Folha e tudo mais. Foi interessante ao longo do tempo, depois que ele se tornou Hokage, mas isso foi só no início do Shippuden. No caso, ele não se tornou Hokage, ele se tornou Kazekage, que é o chefe lá da aldeia da areia. Mas a história em si é legal. As lutas, as batalhas icônicas e o dilema, que no caso é: será que quem realmente é o grande amor do Naruto? É a Sakura? Naruto Shippuden o clássico, o pequenininho. É a Hinata? Ou sempre vai ser o Sasuke? Eu tenho lá minhas dúvidas, mas eu acho que foi o Sasuke. Porque a obsessão que ele tem pelo Sasuke é de outro nível. Normalmente eu não concordo muito com essas ideias, esses fandom que faz um personagem que é hétero, faz lá que ele é gay só porque pra agradar grupinho e tudo mais, que gosta de fazer shippar. No caso, tanto isso pra homem falando que o personagem é gay, quanto pra mulher falando que, tipo assim, só porque o personagem gosta muito dessa outra pessoa, logo é. Mas no caso de Naruto, eu tenho lá minhas dúvidas, porque Naruto e Vanguard parece mesmo que essas pessoas realmente gostam desse personagemzinho, desse personagem tudo mais, que é o antagonista. Parece que não é só uma admiração ou uma rivalidade, porque sinceramente a obsessão do Naruto inicialmente era grande, mas ele superou isso depois que perdeu o braço. Aí ele parou com essa saga louca de ficar tentando cuidar da vida do Sasuke. Mas foi interessante acompanhar essa longa trajetória e tudo mais de Naruto, principalmente o clássico. Pois é interessante ver a transformação, o Sábio Tarado, que é o clássico, eu acho que eu tenho até um boneco aqui dele, eu vou mostrar aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá ele lá. O Sábio Tarado, bem ali. Eita. E ali tá o Neji. Agora focou. Neji e o Gaara. Pra mim, os três personagens principais que eu gosto mais deles de Naruto. O Gaara é por causa de curiosidade, é por causa de um jogo que tem de Naruto, em que o ataque dele, que é de PS2, ele cobre a tela inteira. O especial dele é o Zabakzum, vai terra pra tudo com telado. E se você conseguir combar, você não deixa o oponente bater de forma nenhuma, que você controla quase todo o campo, que eu acho massa. Claro,
um dos personagens que pra mim e pro meu primo quando a gente joga, sempre foi roubado, foi o Rock Lee bêbado. Que é aquele modo que tem no, tanto na história do Naruto, que é que ele bebe uma porçãozinha de, parece um negócio lá, parece um saquê ou um remédio especial que faz o Rock Lee ficar meio grog. Aí nesse modo é um dos modos mais chatos de enfrentar o Rock Lee. Porque ele fica quase tipo assim, os combos ficam muito difíceis você conseguir evitar os ataques consecutivos e tudo mais. É tenso. Outro também que é tenso, mas também é legal é o deixa eu ver, esqueci o nome, certo? O Neji. Neji eu gosto dele. É massa e tudo mais, é história e tudo mais da segunda casa. O pai do Neji foi o jeito que o Kishimoto eliminou ele. Ele, tipo assim, em vez de ter aproveitado ou feito, já que vai eliminar ele, eliminasse ele de uma forma mais digna, não. Deixa ele morrendo pro pau. Porra, Barreco, aí é sacanagem, pô. Colocar o Neji, que foi um dos personagens muito massa no clássico e tudo mais, que teve aquele tudo mais, a rivalidade dele com a Hinata. E acabar dessa forma foi paia. Mas nada supera o que ele fez com a Sakura, pois a Sakura era um personagem que tinha potencial. A série do clássico inteiro falou que ela tem potencial de ninjutsu. E ela é grande a potencial de ninjutsu, de aprender ninjutsu, a técnica do ninjutsu. Ela tem grande habilidade no ninjutsu. Para no final ela não aprender nada. Nada de ninjutsu. Ela não sabe. É tipo assim, ela sabe se livrar do ninjutsu, mas ela não sabe aplicar o ninjutsu ou coisa do gênero. Ela é especialista de ninjutsu que não faz ninjutsu. É muito paia. Nisso, acredito eu que foi um dos principais erros de Kishimoto. Esquecer o desenvolvimento dos outros personagens, tirando o Sasuke e o Naruto. Os secundários. Desenvolver eles, mas desenvolver eles de forma muito... ignora o que eu falei aqui no passado, que é a habilidade principal desse ou daquele personagem. E vamos focar apenas nos principais aqui, ó. Esses dois aqui a gente desenvolve bem, levando até em consideração o passado. Já essa personagem aqui, ela é boa nisso aqui e eu esqueci. Vamos falar que ela é boa na porradaria e esquece o resto. Eu achei paia. Nisso eu achei paia do Kishimoto. Ele poderia ter desenvolvido ela mais. Apesar de que eu não gosto dela, mas ainda assim achei paia o que ele fez com essa personagem. E uma coisa é fato. No clássico, ela tem muito carisma e muita testa. Mas ainda assim... foi legal, ela é legal o jeito dela e tudo mais, o modo como ela é apaixonada pelo Sasuke e ignora ela, infelizmente, o tempo todo. Ô mulher persistente. No mais, obrigado por ter assistido até aqui. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Esse vídeo foi mais falando um pouco do que eu acho do Naruto Shippuden. Shippuden não, Naruto clássico, pode-se dizer assim. E um pedacinho do Shippuden e alguns erros que eu acho que o Kishimoto cometeu. E para mim uma obra que é boa, mas alguns fillers delas são meio maçantes. Quando você não vai assistir eles, quando você aceita assistir a obra sem pular os fillers. No mais, comentem o que vocês estão achando desse vídeo mais descontraído. E nos vemos até a próxima.